Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. Iniciamos uma nova semana, a 7ª semana do tempo comum. Estamos às portas, amados irmãos e irmãs, de iniciarmos um novo tempo. Na quarta-feira próxima nós vamos dar início à Quaresma com a quarta-feira de cinzas. Que o nosso coração se abra desde já a este caminho que nos convida à conversão, à vida de santidade. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos com a primeira leitura. A primeira leitura se encontra no livro do Levítico, capítulo 19, versículos de 1 a 2, depois os versículos 17 e 18. Moisés que fala ao povo, o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então nós vemos aqui o pedido de santidade no livro da lei, no Levítico. Depois, as recomendações: não guardes em vosso coração, não tenhas em vosso coração ódio contra o teu irmão. Repreenda o teu próximo como para não tornares culpado do pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guarde rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui se encontra então a lei de Israel. Amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, melhor dizendo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a lei do Senhor para conosco. O livro do Levítico, então, nos convida a esta luta constante, de fazermos violência contra nós mesmos, muitas vezes, para não retribuir o mal com o mal, para não se vingar de nossos irmãos e irmãs,
mas que possamos amar de todo o coração e dar testemunho desse amor como o Senhor. Nisso consiste a santidade, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, Senhor Deus, sou santo. Então somos convidados a imitar, a procurar os caminhos do Senhor. O Salmo 102 diz: bendize a minha alma ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Então, bendizer, agradecer, louvar ao Senhor, a alma que exulta em Deus, pois Ele é compassivo para conosco. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, amados irmãos e irmãs, e o apóstolo então nos convida: acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então, nós somos templos do Espírito Santo. O Deus vivo e verdadeiro, habita em nós, está conosco, o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós somos convidados a estar sempre com o Senhor que nos ama, o Senhor que nos quer bem, nos convida a reconhecer. Então, a comunidade cristã deve reconhecer isto. Somos templos vivos de Deus. Portanto, não pode, em hipótese alguma, haver divisão, contenda, discórdia, mas precisamos estar sempre unidos. O templo de Deus, amados irmãos e irmãs, ele vive para sempre, não se pode destruir. Como diz então aqui: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Então, o inimigo de Deus não tem poder contra nós. Deus nos resgatou com um preço muito alto, com o preço de seu sangue. Por isso, renuncie de sua vida toda obra de Satanás. Você é precioso, preciosa aos olhos de Deus. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, capítulo 5, é continuidade do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é marcado pelas bem-aventuranças e depois Jesus começa, de certa forma, a ir aprofundando o sentido da lei. Primeiro, ele resgata uma lei primitiva, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus então nos convida, amados irmãos e irmãs, a amar o nosso próximo, de todo o coração. Este mandamento de amor ao próximo também foi, de certa forma, Levítico foi sendo distorcido depois. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas foi se criando uma cultura: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, porque somos todos irmãos. Somos todos irmãos no mesmo Deus que nos criou. Por isso precisamos rezar pela salvação de todos, os que nos fazem o bem e aqueles que muitas vezes também nos fazem o mal. Deus é Pai, somente Ele tem a autoridade de corrigir, somente Ele tem a autoridade de dar a correção aos filhos que necessitam dela, seja pela aprovação, enfim, por tantas realidades. Nós somos filhos de Deus, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Entenda, a recompensa que o Senhor aqui diz não é recompensa material, mas a graça de um amor que não se compra, de uma liberdade interior que não se pode ser comprada. É viver como filhos de Deus em toda a sua glória. Por fim, conclui-se dizendo: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Entendamos perfeição no contexto de Mateus como um caminho de santidade. São Mateus, de certa forma, toma aquilo que está lá em Levítico mais uma vez.
Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então há uma diferença muito grande a perfeição que São Mateus diz aqui com o perfeccionismo que muitas vezes visita a nossa vida. Ser perfeitos é ser um caminho de santidade. Viver a santidade é reconhecer que Deus pode tudo em nossa vida e viver por Ele sem medidas, sem reservas. Que esta palavra que hoje a Igreja nos confiou nos permita ir cada vez mais ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.